Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão à tarde, sabadão de muito sol no Rio de Janeiro, porque na segunda-feira teremos Vasco e Bahia. Vamos falar bastante sobre esse tema e olha só, Rafael Paiva deixou em aberto uma situação na coletiva no qual eu estava assistindo que me encucou, tá? Jovens mal utilizados. E a gente vai falar de um jogador que sumiu da lista de relacionados, não está jogando também no Aspirantes Sub-23 e possível lesão não informada pelo clube. É exatamente isso. Quem externou? Rafael Paiva. Vamos falar muito sobre isso e a gente vai conversar bastante sobre essa situação. Mas antes, deixe o seu like para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E outra, vai lá no primeiro comentário fixado, clique no link e faça os seus palpites do Campeonato Brasileiro nesse final de semana com a 1xBet. A 1xBet é parceira aqui do nosso trabalho, assim como você. Então corre lá, primeiro comentário fixado, clique no link e não esqueça de utilizar o código Mário Vasco. Você pode ter bônus exclusivos, até R$ 1.200 em bônus, hein? Corre lá, não perca essa oportunidade e faça os seus palpites esse final de semana. O link no primeiro comentário fixado. A 1xBet é parceira do nosso trabalho, mas vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre isso porque vai gerar polêmica, então solta a vinheta, bora pro vídeo. Calor no Rio de Janeiro, hoje, sábado, dia de praia, dia de sol, mas parece que o tempo pode virar, né? A gente vai estar observando uma mudança de clima hoje a partir das 8 da noite, segundo as previsões meteorológicas. Mas muito calor nesse atual momento. O Vasco enfrenta o Bahia na segunda-feira, né, depois de amanhã, se prepara no CT Moacir Barbosa e, claro, a gente vai começar a falar bastante sobre esse jogo porque tem algumas dúvidas que eu queria tirar com você, exatamente, você que está aí do outro lado. Bom, na coletiva, o técnico Rafael Paiva falou sobre a utilização, né, a responsabilidade da utilização dos jovens jogadores na pergunta do Edu, do nosso canal, a respeito da utilização da base, principalmente nesse momento onde não teremos o volante Hugo Moura, suspenso pelo terceiro cartão, e o mesmo aconteceu com o atacante Pablo Verratti, também suspenso para o jogo contra o Bahia na segunda-feira em São Januário, já com ingressos esgotados, tá? Mesmo que não foi informado pelo Vasco, ingressos esgotados. Eu entrei no sistema de novo e não tem mais nenhum espaço no Caldeirão para comprar ingressos. Agora vamos lá, vamos fazer aqui uma reflexão, porque eu acho interessante, porque diante da coletiva do técnico Rafael Paiva, eu pude observar um ponto muito importante, linkado, obviamente, com a utilização dos jovens, né, da categoria de base, dos jogadores que é, na verdade, o grande ativo do Vasco dentro do elenco, jogadores que fazem com que as finanças melhorem e, claro, observando, né, esse meio do caminho onde o Pedrinho sempre fala sobre situação financeira, dificuldade financeira e entre outras questões envolvendo as finanças do clube, não existe critério do Rafael Paiva diante dessa situação. Claro, a informação que eu tenho é que realmente a diretoria do Vasco não interfere no momento da escalação, não interfere no momento das escolhas, não interfere no vestiário. É completamente as escolhas do Rafael Paiva que são feitas, são respeitadas. Mas vamos lá, beleza, saindo da diretoria, vamos para o técnico Rafael Paiva. A gente observa, né, um certo momento que Pablo Galdames, Rossi, entre outros jogadores que não são aproveitados e não serão aproveitados de forma alguma, migrarem, né, estarem sempre na lista de relacionados, sempre à disposição para os jogos, e os jovens que são a nossa solução financeira, até mesmo desportiva, porque quando o Vasco precisava se recuperar no Campeonato Brasileiro, JP, Bruno Lopes, o garoto Lincoln, Luiz Gustavo, deram aí o resultado, né? Trouxeram aí vitórias contra o Inter lá em Porto Alegre, trouxeram também resultados aqui em São Januário, principalmente, mais precisamente contra o São Paulo, e do nada esses jogadores ficam para escanteio, né? Eles ficam de lado
e começa a voltar Pablo Galdames, Rossi. Estou botando esses dois jogadores porque na última janela de transferências eles estavam para sair a qualquer momento e tem contrato até o final da temporada. Então, dentro dessa linha do tempo, não existe a possibilidade do Rossi e do Galdames trazer sequer uma valorização ou até mesmo um retorno financeiro. Isso não vai acontecer. Ninguém vai vir aqui comprar o Rossi por 30 milhões de reais. Ninguém vai fazer uma proposta para o Vasco, para o Galdames, por 50 milhões de reais. Até porque eles têm menos de 2 meses, quase 2 meses para acabar o seu contrato, né? A gente já está entrando no mês de novembro. Eles vão ter o mês de novembro e o mês de dezembro. Só 2 meses. No entanto, ainda já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, você, colocando esses dois jogadores em particular na lista de relacionados e deixando de fora os garotos da base em evolução, o Bruno Lopes, que está jogando muita bola lá no Sub-23, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e diga-se de passagem, né? Que golaço contra o Atlético Mineiro na última virada, na última vitória do Vasco por essa competição. E o garoto JP também, que desapareceu, né? Simplesmente sumiu. Um jogador em evolução, um jogador raro no futebol brasileiro, técnico. Muitos questionam a questão física, mas é isso que eu estou falando. Nós estamos questionando um garoto que poderia estar evoluindo nesse quesito que você, do outro lado, critica o jogador. Então, eu não consigo encontrar critério. Essa conversa entre custo-benefício, situação desportiva, porque até hoje Rossi e Galdames não entregaram o que Bruno Lopes e JP entregaram. Estou dando só um exemplo desses dois. E isso me deixa muito preocupado. Enfim, o técnico Rafael Paiva, na última coletiva, ele fala sobre uma possível lesão do JP. Eu vou deixar aqui o corte para vocês e a gente vai falar sobre isso. Jota era um jogador que estava jogando, tá também no processo de recuperação, né? E não está conseguindo jogar nem no Sub-20, né? Tá recuperando ali uma lesãozinha que ele tem. E só a caráter de informação para você, torcedor vascaíno, quando se há uma lesão, seja lá qual for, qual jogador que estiver lesionado, essa lesão ela é comunicada pelo clube, ela é oficializada, a assessoria de imprensa passa no grupo onde nós estamos ali, né, quem setoriza o Vasco, jornalistas que setorizam o Vasco, e posteriormente o clube, em uma nota oficial, divulga, né, que o jogador X teve uma lesão X através do exame X. Estranho o Rafael Paiva comentar sobre uma lesão do garoto JP, e o clube ainda não se pronunciar sobre essa lesão. A última vez que o JP entrou em campo foi contra o Criciúma, jogou cerca de 10 minutos. E nesse jogo tem uma dividida muito forte com ele no meio-campo. Eu não sei se foi ali o momento da sua lesão. Mas eu queria saber o porquê não se pronunciar sobre essa questão. Se realmente o jogador está lesionado, como disse o Rafael Paiva, como afirmou o Rafael Paiva na coletiva, o clube é obrigado a comunicar até mesmo para com o jogador. Né, informar que o jogador está com dificuldades físicas por conta da lesão X e o tempo de recuperação é Y, porque também não jogou no último jogo de aspirantes, tá? Ele não jogou, o garoto JP, e a gente fica perguntando como assim, o que está acontecendo na comunicação do Vasco, que não existe uma clareza de informações. Então, a minha crítica aqui é, se existe uma lesão confirmada pelo técnico Rafael Paiva, o clube precisa se pronunciar, porque muitas das vezes os torcedores cobram o próprio Paiva a respeito da utilização dos jovens e também o próprio jogador. O que você entende quando um jogador está fora sem nenhuma justificativa? Que ele está treinando muito mal e que ele não serve, que não é o que está acontecendo. O jogador está lesionado e o clube não teve a capacidade de informar a lesão e qual o período de recuperação. Isso é um erro grotesco para um clube tão grande. E nós, como torcedores vascaínos, que nós temos que sim lutar pela profissionalização desse clube, lutar pela competência, lutar por profissionais capacitados para estar trabalhando ali. Não temos que ficar fazendo aqui missão impossível de ficar buscando informação entre linhas para entender as falhas do clube. Não. O clube precisa de profissionalismo quanto antes. Mais uma vez, eu apoio o presidente Pedrinho nas suas escolhas, na sua forma de trabalhar, mas as pessoas que estão ao redor de você, Pedrinho, estão acabando com você e com o Vasco. Não pode ter falhas. Estamos falando de uma das equipes maiores do Brasil, se não a maior, em vários aspectos.
e a gente precisa sim tomar cuidado e ser mais profissional possível. Eu queria saber a sua opinião a respeito da utilização de Rossi, Galdames, entre outros jogadores que não vão trazer nenhum retorno para o Vasco, principalmente diante de uma situação financeira caótica, segundo o presidente Pedrinho, e a não utilização dos jovens que podem valorizar, desenvolver, e aquela crítica que você tem sobre esse jovem, seja ele o JP, o Bruno Lopes, o GB, enfim, acabar o jogador se desenvolver para que no momento futuro ele não tenha mais essas características no qual a gente sempre criticou. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.